Olá, este vídeo trata das aulas 1 e 2 da unidade Saga, disciplina Sociologia da Educação. A aula 1 nos faz uma apresentação introdutória, ela nos explica o que é a sociologia, e a aula 2 vai tratar dos pilares, dos primeiros fundadores, os primeiros teóricos da sociologia. Voltando, então, à aula 1, o que eu posso entender por sociologia? De início, eu quero lhe convidar a entender o significado da palavra sócios, que significa coletivo, coletividade, e logia, estudo. Então, a sociologia é a área das ciências humanas que vai estudar o conjunto das pessoas quando em determinados contextos, ou seja, esse conjunto de pessoas quando em um determinado contexto é a própria sociedade, feita de instituições como a família, o Estado, o mundo do trabalho, a igreja, o mundo das finanças e por aí vai. A sociologia é uma disciplina, sim, que surge no século XIX, que tem como seu fundador o pensador francês Auguste Comte, que entendia que as questões sociais, as questões que afetam toda a sociedade, não podem ser as mesmas do que a gente entende ser o senso comum. O que é o senso comum? Que os gregos chamavam até de doxa. Senso comum é a opinião que cada pessoa coloca, apresenta, muito mais essa visão baseada nas emoções do que em algo mais racional, em algo mais científico. Um exemplo. Professor, eu acho que para acabar com a violência de uma forma geral, com assaltos, a gente tem que instituir a pena de morte. Assim mata todo mundo e acaba com essa questão. Veja, é uma opinião, nós respeitamos, mas é uma opinião desprovida de uma cientificidade, de uma teoria, de um embasamento. Então, nessa aula, a primeira coisa que você tem que entender é que a sociologia vai ser diferente do senso comum, exatamente porque ela vai se basear no estudo do comportamento humano quando esse ser humano se encontra em relações com outras pessoas, com outras instituições. Então, a sociologia vai ter a sua base teórica, né, a sua base filosófica, inclusive, inspirada no que nós chamamos de Auguste Comte, o positivismo científico. Ele entendia que a sociedade funciona mediante determinadas leis, determinadas regras, que aí sim nós podemos prever o comportamento humano em determinadas situações. A aula 1 também nos apresenta, prezado aluno, prezada aluna aqui, que nos acompanha nessa videoaula, a questão de que a sociologia faz parte de um conjunto de outras disciplinas chamadas ciências sociais. Você já deve ter visto em algum documentário ou lido em alguma obra esse termo, ciências sociais. Ou então, ciências naturais. E de repente você inicia o estudo da sociologia da educação com esses termos, sem saber precisamente o que eles significam. Então, calma, vamos lá. Ciências naturais, como o próprio nome já o diz, são aquelas disciplinas ou áreas do conhecimento que vão estudar o quê? A natureza. Ciências naturais, ciências da natureza, que vão estudar a terra, a água, o ar, as condições ambientais, a flora, a fauna. Então, quais são essas ciências naturais? A biologia, a física, a química, a astronomia, os astros não fazem parte da natureza, não fazem parte do universo, a cosmologia, todas essas áreas que vão estudar a natureza e o universo recebem esse nome e têm esse viés de pesquisa. Você vai ter outras ciências chamadas sociais, ciências do coletivo, na qual e nas quais se enquadram todas as áreas seguintes, como o direito, como, por exemplo, a administração de empresas, como, por exemplo, a sociologia, como, por exemplo, a psicologia. Enfim, são áreas, e no caso a sociologia se enquadra nessa categoria,
que analisam o comportamento humano, o comportamento das pessoas que se relacionam com outras pessoas. Então, a sociologia vai estudar também, e além das outras pessoas, as instituições, a família, por exemplo, o mundo do trabalho, por exemplo, o mundo da cultura, por exemplo, e o universo da educação. É aí que eu começo a entender, e nós vamos ver isso em outras aulas posteriormente, que a sociologia da educação tem como propósito o estudo, a interpretação da sociedade, do mundo da sociedade, pelo viés da escola, pelo viés da família, pelo viés de todas as instituições que estão relacionadas com esse binômio, sociedade e educação. Como que isso afeta a vida das pessoas, como isso te afeta como estudante universitário de um curso de licenciatura. Ok? Então, feita essa apresentação inicial da aula 1, recomendo que você depois reveja essa aula com mais calma, os textos que se apresentam. Nós vamos já para a aula 2, que vai tratar dos primeiros pensadores, os primeiros teóricos da sociologia. Embora eu tenha comentado que o primeiro foi Augusto Comte, né? Dentre várias obras, ele é autor do clássico Curso do Positivismo Científico, né? A base da sociologia. 3 nomes vão ser muito expressivos na área da sociologia e vão, é claro, influenciar a sociologia da educação. O primeiro é Émile Durkheim, também um francês, um pensador francês, nasceu em 1858 e faleceu no início do século, no final da Primeira Guerra Mundial, 1917. 1858, 1917. E Durkheim cunhou a expressão fato social, ou no plural, os fatos sociais. O que significa isso? Ele queria entender como que os fatos sociais, a violência, a educação, as instituições sociais afetam a vida do indivíduo. Como a sociedade e como ela é constituída afeta a sua vida. Então, a violência, o estudo, o mundo do trabalho, mas também o desemprego, as expectativas, a religião, as ideologias, como tudo isso afeta a sua vida. E é muito interessante, nos tratados que ele vai se dedicar a isso, que ele é extremamente atual. Né? Ele vai dizer que o homem vai ser influenciado muito, muito decisivamente por esses fatos sociais que determinam até certo ponto a maneira como ele vai reagir a tudo isso. Um outro pensador também do século XIX é Karl Marx, que nasce em 1818 e vai falecer em 1883, também do século XIX. Marx já vai nos dar uma visão sociológica de que o que afeta a sociedade e a vida das pessoas é o mundo do trabalho, é o mundo da economia, que determina, que influencia como a sociedade vai se organizar. Karl Marx foi um crítico duro do capitalismo, né, contemporâneo, e vai justificar as relações de opressão entre os que detêm os bens de produção sobre aqueles que vendem a sua força de trabalho. Para Marx é decisiva a preponderância do mundo do trabalho sobre a sociedade, sobre as demais relações, família, a escola, a igreja, a cultura, o consumo. E nós vamos ter, e recomendo a você também ver na aula 2, o pensamento de um alemão, Max Weber, que nasce em 1864 e falece em 1920. Assim como Marx é um clássico, né, e o Capital, em Karl Marx, o alemão Karl Marx, é uma obra de certo valor estratégico na compreensão do seu pensamento, uma outra obra de valor estratégico em Max Weber é também muito interessante. É dele a obra, dentre várias, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E o curioso é que Max Weber vai nos dizer que, diferentemente de Marx,
o que determina o funcionamento de uma sociedade não seria a economia, mas sim o mundo da cultura. Nesse clássico, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai explicar, por exemplo, como que a religião, o protestantismo, vai influenciar o modo de colonização dos Estados Unidos por meio do capitalismo. Então, é uma outra visão, uma outra perspectiva, diferente de Marx, diferente de Durkheim, mas esses três é que vão dar a base do que nós veremos em Sociologia da Educação nas próximas aulas. Espero que você, nesse micro vídeo, entenda pelo menos as ideias principais do que nós falamos e nos encontramos nas próximas aulas. Um abraço.